Semana Jurídica do curso de Direito da Universidade de Santa Úrsula. É com muito prazer que eu cumprimento todos os alunos presentes, público externo, professores que aqui faço no nome do meu NDE, e é com imensa alegria que hoje teremos mais um palestrante incrível, trazendo também um tema de extrema importância. Eu vou apresentar para vocês o nosso palestrante. Ele é auditor e consultor em Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance, DPO e Compliance Manager, professor universitário, presidente da Associação Brasileira de Governança e Proteção de Dados e diretor da Agência de Inteligência Consult e Corp. Com o tema da palestra Proteção de Dados e LGPD, convido com muita honra o professor Eduardo Felipe. Seja muito bem-vindo, professor. Doutora Luciana, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui convosco hoje, com os alunos da Universidade de Santa Úrsula, Rio de Janeiro, e que terei o máximo de prazer em algum momento oportuno também vos visitar. Com certeza. Agora que as formas já serão permitidas do presencial. Então é muito bom estar aqui convosco hoje e com quem nos assiste. O prazer é todo nosso. Seja muito bem-vindo e já passo a palavra para o senhor iniciar a palestra. Muito obrigado. Então, iniciaremos a palestra aqui sobre um tema de especial relevância, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é especial relevância porque a proteção dos nossos dados pessoais, eles são fundamentais em qualquer atividade que nós possamos imaginar. Bom, rapidinho, eu vou me apresentar aqui para vocês que não me conhecem. Eu faço parte de algumas comissões, então é bom fazer parte, vocês alunos, sempre que tenham essa oportunidade, façam também, porque estarão sempre atualizados com temas relevantes e assuntos que são discutidos. Eu faço parte da Comissão Nacional de Riscos e Governança, do IBDEE, eu sou membro da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, sou igualmente membro da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Dá trabalho, mas é muito bacana discutir estes assuntos. Não deixem de fazer também. Bom, eu dou aulas, faço palestras, atualmente sou DPO. DPO significa Data Protection Officer. Vão escutar muito essa sigla de DPO, que em português, na lei brasileira, na Lei 13.709, é designado como encarregado. Está definido no artigo 41. Eu sou encarregado ou DPO em mais de 50 empresas. Vocês imaginam que cada empresa tem as suas características e cada empresa tem os seus próprios problemas que são inerentes da sua atividade. Seja ela uma empresa de aviação aérea, seja ela uma empresa de educação, colégios, faculdade, seja ela uma empresa de ingressos. Então, cada empresa tem umas características próprias, todas elas dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Não de uma forma maçante, de uma forma bem tranquila e light. Bom, a primeira pergunta é essa: o que são dados pessoais? Cada um de vocês deverá estar a pensar o que é que são bem os dados pessoais. Bom, os dados pessoais são um conjunto de informações. Vamos ler aqui, que fica mais fácil. Nós temos dados pessoais que é o nosso CPF, o nosso endereço, o nosso RG, o nosso e-mail, o nosso telefone, a nossa carteira de habilitação, a CNH, e para mim, ou para outras pessoas que têm o meu status de estrangeiro, então nós precisamos de passaporte. A este conjunto de informações, nós chamamos de dados pessoais, são só nossos. Ninguém tem estas características alfanuméricas. Mas atenção, a lei também fala de dados sensíveis, tá? A maior definição e a melhor que eu encontrei para dados sensíveis são todos aqueles dados que nos permitem o quê? Vocês vejam, dados pessoais e dados sensíveis. O dado sensível, ele permite que alguém nos possa caracterizar de uma forma ruim. Esse é um dado sensível. Alguém se aproveita desse conjunto de informação e o que é que poderá fazer connosco? Tornar de forma pejorativa a nossa informação. Vocês vejam, nos dados sensíveis, nós temos aqui a origem racial. E nós sabemos que isso existe hoje, infelizmente. Não no Brasil, no mundo, né? É uma coisa horrível. Convicção religiosa, filiação sindical, opinião política, nomeadamente a biometria, ou então exames médicos, que é o que nós falamos aqui da área de saúde. Então, estes dados sensíveis,
eles permitem que alguém possa, de uma forma pejorativa, criar aqui uma informação, uma opinião de outro alguém. Isso não é possível, então nós temos dados pessoais e dados sensíveis, e os dados sensíveis devem ser muito mais bem protegidos, ok? Para que não exista um vazamento desses dados e que possa trazer um problema maior para o seu titular. Então, aprendemos aqui que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, ela fala de dados pessoais e dados sensíveis, ok? Vocês não poderão ter a oportunidade de perguntar agora, mas eu vou responder. Atenção, os dados de uma empresa, que é o CNPJ, não faz parte da lei. Dados, pessoa jurídica, não são dados sensíveis. Claro que os sócios que pertencem à pessoa jurídica, eles se encaixam como dados pessoais e se encaixam como dados sensíveis também. Mas dados de pessoa jurídica não são dados protegidos pela LGPD. Então, nós temos aqui uma pirâmide que fala o seguinte: o que é que nós temos mais no dia a dia? Temos um conjunto de informações. Eu tenho informações sobre os resultados de um teste, eu tenho informações sobre os resultados de um exame, de uma prova numa universidade. Eu tenho informações várias. Informações são somente informações. A partir das informações, eu terei dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Aí sim, nos 2/3 do topo da pirâmide, já está abrangido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, memorizem que informações são apenas informações. A partir das informações, nós teremos os nossos dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta, não é? Posso coletar dados pessoais no dia a dia do meu negócio? Eu posso fazer isso? Ficha de cadastro, uma ficha de um qualquer cliente? Sim, eu posso coletar dados. E os dados, nós habitualmente temos aqui o e-mail, o celular, data de nascimento, endereço, CPF. Eu posso coletar? Posso, mas eu tenho regras. Então, a lei fala num conjunto de regras que vocês poderão ler, são 65 artigos na Lei 13.709, e vocês vão verificar que quem coleta os dados pessoais, que são pessoas jurídicas, elas coletam um conjunto de dados e podem, só que precisa de obedecer a algumas regras. Então, a resposta é sim, de acordo com algumas etapas que a lei nos obriga a percorrer. Depois, eu trago aqui um exemplo que normalmente é o exemplo que todos nós hoje temos, ou seja, o meu celular que está aqui no silêncio não para de entrar mensagens. São mensagens de quê? São ações de marketing, que de uma forma não consentida, não tem consentimento, não tem autorização. E se tivesse, a resposta é sim. Uma ação de marketing, ela pode dar origem a um WhatsApp, pode dar origem a um e-mail posteriormente, ou até uma ligação. Pode ser feito, sim, mas atenção, mais uma vez, de acordo com regras, não é? De acordo com regras. Se não tiver regras, se não forem obedecidas essas regras pela pessoa jurídica, não pode fazer, ok? Muito bem. Posso vender os dados pessoais que coletei? Nesta apresentação, nós não temos aqui animação. Eu tenho aqui uma série de animaçõezinhas, entra aqui o proibido, entra aqui o não proibido, mas vamos fazer sem essa animação aqui. Então, vender eu não posso. Vender eu não posso. A empresa que coleta os dados pessoais, na verdade, ela deverá coletar esses dados dentro de apenas 10. São 10 bases legais que o artigo 7º dá essa possibilidade. O artigo 7º da lei, os seus respectivos incisos. Então, eu posso coletar, sim, utilizando uma das 10. Não existem 11, não existem 15, existem apenas 10. Se eu não consigo enquadrar a minha coleta de dados pessoais naquelas 10 bases legais, então eu não posso coletar os dados. Se eu enquadrar e se eu coletar de uma forma legal, eu posso vender? Não. Professor, por que eu não vendo os dados pessoais? É simples, porque nenhum de nós vai autorizar a venda dos dados. Nem aqui no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Só criando aqui um parênteses, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é oriunda da GDPR. GDPR significa
General Data Protection Regulation, que é uma lei europeia que deu origem aqui no Brasil à Lei Geral de Proteção de Dados. Então vocês vejam, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, eu nunca vi ninguém autorizar a venda de dados, nunca vi. Só que acontece que nós mesmo não autorizando, significa que do outro lado, pessoas jurídicas vendem os dados. Querem um exemplo? Farmácia. Certamente vocês lembraram-se desse exemplo de imediato. Farmácias vendem dados pessoais, sim. Se, nossa, professor, você está a levantar aqui uma calúnia contra as farmácias? Não. Eu estou a falar de uma informação pública que vocês poderão buscar no Google, no chamado Dr. Google, e vão verificar lá que várias farmácias já foram condenadas. Já foram condenadas desde 2018, desde que existe a Lei 13.709, e vocês vejam, no período de vacatio legis, que é aquele período denominado para a adequação da lei, dentro de um período longo de vacatio legis, foram 2 anos, houve muitas empresas no Brasil que elas foram condenadas, Não estamos mais em período de vacatio legis, a lei está vigente desde 2020, setembro de 2020, mas vocês vejam, eu não conheço hoje alguém que autoriza a venda dos seus dados pessoais. Eu posso permitir, através do meu consentimento escrito, ou de uma outra forma virtual, eu posso dar o meu consentimento para a utilização de acordo com as bases legais, mas vender eu não posso. Muito bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre lei, até porque estamos aqui na Semana Jurídica, na Universidade Santa Úrsula, nada melhor do que trazer aqui só um pouquinho para que não seja chato. E eu trago aqui a parte do consentimento. Toda a lei, ela fala de consentimento. Vocês, se lembrarem, vamos retroagir aqui a 2019, uma vez que 2020 e 2021 estávamos em pandemia, e se recordarem no Carnaval, eu adoro um Carnaval, adoro pular Carnaval, e eu lembro perfeitamente bem que em 2019 muitas escolas, muitos blocos, tinham uma camiseta que dizia assim, não é não. Não contra o abuso, não contra o consentimento, não é não. Quando uma das partes não quer alguma coisa, não cabe à outra forçar, ok? Nós vamos fazer essa analogia aqui para o consentimento. Então, o consentimento significa que alguém só pode coletar os meus dados com o meu consentimento. Eu, Eduardo, sou o titular do direito dos meus dados, assim como vocês, pessoas físicas. Então, vamos lá. No artigo 7º da lei, diz o seguinte, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. E tem várias hipóteses aqui, são 10, como aquela que eu vos falei. São 10 bases legais, são 10 hipóteses possíveis para tratamento de dados. Eu trago aqui apenas uma, para não ser maçante, que diz o seguinte no inciso 1º, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Então, significa se numa qualquer loja, numa qualquer farmácia, num qualquer hotel, vocês vejam que eu já estou a variar aqui o Código de Atividade das Empresas, o CNAE, não é? Seja ele setor de educação, setor de saúde, hotelaria, turismo. Gente, é o seguinte, eu sou obrigado a fornecer os meus dados de acordo com algumas regras que a empresa necessita de seguir. E então, o consentimento, o fornecimento dos dados é mediante o consentimento. Se ninguém pedir o meu consentimento, aquela utilização de dados ela não é possível, ou então ela está em não conformidade, ok? Importantíssimo, artigo 7º, inciso 1º, consentimento. Vou aqui à segunda parte do consentimento e pulei direto para o artigo 8º. Vocês vejam, demasiado importante. O consentimento previsto no inciso 1º do artigo 7º, que nós vimos anteriormente, deverá ser fornecido, vocês vejam só, por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação da vontade do titular. Então, existem duas formas. Ou eu estou na loja, naquele local de forma presencial, que já estamos hoje, e eu, através de um documento que a empresa me apresenta, eu autorizo o consentimento ou não. Diz, olha, não quero os meus dados. Por favor, me venda o produto, eu pago em dinheiro ou em cartão ou em Pix, e eu não quero fornecer os meus dados, ok? Então, fica tudo bem. Ninguém briga. Para que haja a coleta de dados, tem que existir estas duas possibilidades que a lei fala, ou por escrito, ou por outra forma, que demonstra a manifestação de vontade. Vou dar um exemplo.
quando nós entramos num qualquer site para compra de um ingresso de cinema, ingresso de parque de diversão, qualquer ingresso, estamos num ambiente virtual, online. Então, obrigatoriamente ali, alguém que é o chamado controlador, que é a empresa, a pessoa jurídica que coleta os nossos dados, ela terá de ter uma etapa que significa a manifestação para que eu possa demonstrar a minha manifestação de vontade para a coleta de dados. Você aceita que os seus dados coletados aqui possibilitem ações de marketing? Você aceita que possibilite, para melhores experiências, enviar alguma comunicação? Você permite? Então, isso significa que também na versão online é necessário. Vamos aqui para o parágrafo 1º. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, este deverá constar de cláusulas destacadas das demais cláusulas contratuais. É o que a lei fala. Bom, vamos saber o que é esta cláusula destacada. Bom, significa que ela não pode, se o meu contrato está numa letra tipo Arial, tamanho 12, eu não posso colocar uma cláusula de tamanho 9, de tamanho 8, é aquela cláusula que ninguém enxerga. Então, se a cláusula já estiver dentro do mesmo tipo e do mesmo número de letra, está ótimo. Está ótimo. O destacado significa aqui também, num não excesso, eu não preciso colocar uma cláusula garrafal. O que eu não posso é diminuir a importância daquela cláusula. Cabe ao controlador. Quem é o controlador? Eu sou perito do TJ, de São Paulo, então sempre eu vejo aqui o artigo 8º se referir aqui na cláusula segunda, que diz o seguinte: cabe ao controlador, que é a empresa, o ônus da prova de que o consentimento foi obtido. Então a pergunta é o seguinte: empresa, pessoa jurídica, você obteve o consentimento? Não. Então o ônus da prova é seu. Se você não obteve, você coletou os dados e utilizou-os para tratamento destes sem qualquer consentimento, e isso não é permitido. Então, por favor, é igual àquele jogo do banco imobiliário. Avança até a casa 52. A casa 52 é o artigo 52 que fala que a multa é de 50 milhões de reais. Ok? Depois, vocês vejam aqui. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Claro, eu não posso viciar nada, né? Senão isso será uma fraude. O que é aqui o vício de consentimento? É eu pedir o consentimento do titular apenas para a coleta de dados para o check-in e check-out de um hotel. Eu vou passar um final de semana em qualquer um hotel comum, sabe? Aquele hotel comum, fica aqui a publicidade de qualquer Copacabana Palace, e aí eu faço um check-in, coleta de dados é obrigatório, tá? Existem algumas leis que se sobrepõem, e eu vou ali e faço o meu check-in, e na hora de eu fazer o check-out, o pedido de consentimento foi apenas para cumprir uma outra legislação do turismo que me obriga, que obriga o hotel a identificar a pessoa, o titular que se vai hospedar. Só que é o seguinte, só para isso que foi o consentimento. Não pode haver um vício de consentimento, porque se não me pedir para outras finalidades, os meus dados não podem ser utilizados. Então, o que significa aqui, no parágrafo 3º, é que é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Muitas empresas utilizam nos seus contratos, bancos, instituições financeiras, vícios de consentimentos graves, ok? Graves. E por isso não é permitido de acordo com o artigo 8º. Olha que bacana que é entender aqui um pouquinho. Parágrafo 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas. Elas são determinadas e específicas. Autorizações genéricas para tratamentos de dados pessoais são nulas, ou seja, os genéricos só mesmo em medicamentos. Porque aqui, na Lei Geral de Proteção de Dados, qualquer autorização que fuja daquela finalidade, ela é considerada nula e a empresa vai responder por isso. Eu refiro também aqui no parágrafo 5º, que diz o seguinte: olhem o quanto é importante aqui o artigo 8º no parágrafo 5º, que nos vai remeter depois para o artigo 18. Diz o seguinte: o consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular. Ou seja, vocês vejam o exemplo que eu dei anteriormente. Eu vou entrar num hotel na sexta-feira, faço o meu check-in, passo o final de semana, sábado, domingo eu faço o check-out e volto.
para casa, domingo. Eu posso, no domingo, após eu fazer o check-out, mediante uma manifestação expressa, eu, titular, eu posso pedir a revogação do consentimento. Vocês vejam que os dados pessoais são meus, eu posso fazer deles o que eu quero, ok? E como é que eu faço isso? Através de um procedimento gratuito e facilitado, ok? Ratificado o tratamento realizado sobre um amparo do tratamento anterior. Significa que, através de um procedimento gratuito e facilitado, entenda-se que é um canal de comunicação que a empresa deverá ter exclusivamente para a LGPD. E o que é o gratuito e facilitado? Através de um 0800 ou um e-mail. Eu, como DPO de mais de 50 empresas hoje, atualmente, eu falo que qualquer empresa que coleta dados pessoais deverá ter os dois. Vocês vejam, algum titular poderá estar num local que ele tem internet, mas não tem telefone. Então, ele não vai poder utilizar o 0800, ele é gratuito, mas ele não tem essa possibilidade e ele fica impedido de exercer os seus direitos. Ou vice-versa, ele tem uma linha telefônica, ele está lá no meio do campo, na roça, ele tem telefone, mas ele não tem internet. Então, eu falo isso para todas as empresas. Um canal de comunicação, ele deverá ser gratuito, facilitado, através de um 0800 e através de um e-mail. E a partir daí, eu consigo cumprir tudo aquilo que a lei me obriga a nível do consentimento e da possibilidade de revogação. Vou aqui voltar no artigo 6º, que fala da finalidade e da adequação. Afinal, os meus dados, eles são coletados para uma finalidade e com um objetivo de adequação. E o artigo 6º, ele fala no seu inciso 1º da finalidade, no seu inciso 2º da adequação e no seu inciso 3º da necessidade. Ou seja, se a finalidade é para inscrição, os meus dados são coletados com o meu consentimento, sim, mas com uma finalidade. Inscrição numa pós-graduação de Lei Geral de Proteção de Dados. Aquela é a finalidade. Ele não poderá ser utilizado para outra finalidade. É assim que determina o seu artigo 6º nos vários incisos. Adequação. Bom, a adequação dos meus dados é compatível com a finalidade. Não pode ser feita para outros fins. E a necessidade também. Ou seja, o que é a necessidade? Será que precisa do meu nome? Sim. Você vai precisar do nome, porque no final sai um certificado. Então, precisa do seu nome, precisa de um CPF, para mostrar que aquela pessoa, ela tem aqui uma compatibilidade, o nome e CPF são únicos, para evitar os homônimos, não é? Por isso é feito esse rastreamento. Mas será que precisa do meu RG? Será que precisa do meu passaporte? Será que necessita de algum dado médico, dado sensível de saúde? É isso que fala o inciso 3º, da necessidade. Eu tenho que pedir dados pessoais de acordo com aquela finalidade e necessidade, o que limita o pedido de dados pessoais para qualquer coleta. Muito bem, vamos passar aqui ainda para falar que o inciso 4º fala do livre acesso. Poxa, mas como é que é esse livre acesso? Exatamente como eu falei anteriormente no artigo 8º. O titular dos dados, ele tem acesso, sempre livre acesso aos seus dados. Ué, mas de que forma? A quem é que eu vou pedir? À coordenadora de um determinado departamento? Não. Você deve pedir através daquele canal. Canal gratuito e facilitado, um 0800 e um e-mail. É ali que eu faço o meu pedido. Não é na ouvidoria, não é no SAC, não é em qualquer departamento de reclamação. É no canal preparado, num canal exclusivo de LGPD, que as empresas são obrigadas a possuírem, ok? Fala da qualidade dos dados, no artigo 6º, ainda fala da transparência, garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis. Por que elas são acessíveis? Porque eu solicito através do e-mail ou do 0800 e alguém do outro lado vai me responder. Vocês vejam como a lei é bem completa. Bom, eu vou passar aqui segurança, o artigo 6º também fala da prevenção, da não discriminação e da responsabilização e prestação de contas. Eu vou dar um ênfase aqui ao inciso 10º do artigo 6º para falar que responsabilização e prestação de contas é a obrigação da empresa que coletou os dados para com o titular. Afinal, a empresa coletou os dados do titular, a pessoa jurídica, aqui denominada por controlador, ela coletou os dados. Então, é ela que deve prestar contas. A quem? Ao titular dos dados
e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ok? Eu trago aqui agora o órgão fiscalizador máximo, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eduardo, tem outro? Sim. Nós temos também outros fiscais, PROCON, SECOM. Então, nós temos até o MPDFT, o Ministério Público do Distrito Federal e Território, também é um xerifão da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele era o único em 2018, até que fosse criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Hoje, o órgão fiscalizador está criado, tem uma página belíssima na internet, nós podemos efetuar alguma reclamação, não de forma presencial, mas através do site da NPD ou então do PROCON, tá? E essa prestação de contas, a empresa vai ter que fazer, não somente com o órgão fiscalizador, mas também com o titular dos dados. Artigo 18. O artigo 18 é de veras importante para que vocês entendam um pouquinho aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal, vocês são alunos de Direito, tá? Então, vocês vejam que quando tiverem necessidade de aconselhar alguém de forma jurídica e correta, vocês vão lembrar aqui do artigo 18. O artigo 18 é da prerrogativa que os titulares dos dados têm. Diz o seguinte: o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador. Quem é o controlador? É a empresa. Foi ela que coletou os dados pessoais. Em relação aos dados do titular, por ele tratados ou coletados. Vocês vejam o que é que nós, pessoas físicas, podemos pedir ao controlador. Confirmação da existência do tratamento, inciso 1º. Acesso aos dados, inciso 2º. Correção de dados incompletos ou inexatos, inciso 3º. Por exemplo, se o meu celular mudou, eu vou pedir na faculdade que eu sou professor, ou na faculdade que eu sou aluno, eu posso ser docente ou discente, e eu vou pedir para atualizar o meu e-mail e o meu celular. Então, ao abrigo do artigo 18, do inciso 3º, eu vou pedir uma correção dos meus dados incompletos, porque eu sei que estão incompletos e que se eu não fizer essa correção, eu não recebo comunicação. Tá tudo bem. É uma prerrogativa que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, vocês vejam aqui no inciso 4º, eu posso pedir anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos dados. Então, o artigo 18 dá-nos aqui um sem número de possibilidades, que são as prerrogativas dos titulares de dados. Trouxe aqui o artigo 9. Vejam bem aqui o artigo 9. O inciso 9, perdão. O que é que ele é importante? Revogação do consentimento nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º desta lei. Eu já falei para vocês, lá atrás do artigo 8º, que diz o seguinte: como eu vou fazer a revogação do consentimento? Através de um canal gratuito e facilitado que o controlador, que é a empresa, deverá ter. Ou seja, um 0800, que é uma forma gratuita, e um e-mail. E deve ter os dois. Então, no inciso 9, me dá essa possibilidade, e é a única e a melhor possibilidade. Eu não preciso de me deslocar a lugar nenhum, nem preciso de bater boca com ninguém. É um processo tranquilo. Eu só não quero mais os meus dados ali, naquela base de dados, ok? O titular dos dados tem ainda o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador, que é a empresa, perante a autoridade nacional, que é o xerifão, que é o órgão fiscalizador, e eu posso ainda opor ao tratamento dos dados. Então, vocês vejam que o artigo 18 deve ser bem compreendido, que é ele que tem aqui todos os direitos dos titulares dos dados. Por exemplo, quando nós vamos numa farmácia, já aconteceu convosco, e a primeira coisa, às vezes de forma não educada, alguém olha para mim e fala, seu CPF. Digo, poxa, não deu nem bom dia, não falou boa tarde. Às vezes eu falo assim, que grosseria, hein? Depois falam que português que é grosso, né? Às vezes falam isso, que eu sei. Então eu falo, opa, tudo bem, bom dia, boa tarde. Então isso é um gesto de educação em qualquer comércio. Mas a primeira coisa que falam é o seguinte, seu CPF, como se nós fôssemos apenas um número. E eu falo assim, olha, eu não quero, não precisa do meu CPF. Por favor, quanto custa este produto aqui? Não, senhor, com o CPF tem um desconto. Eu digo, bom, você está a querer dizer que se eu não der o meu CPF, eu não tenho direito a desconto. Isso é uma venda casada. Isso não somente fere a Lei Geral de Proteção de Dados, como fere também o Código de Defesa do Consumidor. Aí vocês vejam que a atendente fica meio que assim, ela foi ensinada
ela foi capacitada para falar aquilo. Não é maldade dela, ela só sabe. Aquilo, a gravação número 1 é a única que aquela atendente tem na memória dela. Bom, se eu quiser continuar para um assunto de Lei Geral de Proteção de Dados, eu falo, bom, então tudo bem. Olha, meu CPF é o número 05911222233 e a partir dali a atendente insere lá na sua plataforma e fala assim, Eduardo Oliveira, tudo bem? O senhor ainda mora aqui na Rua do Jacarandás, Península, Barra da Tijuca, ainda é esse o seu endereço? Vocês vejam o que é que acontece. Existem os meus dados pessoais que foram coletados com finalidades e armazenamento que eu não dei consentimento. Naquela hora eu faço uma pergunta normal. Digo, olha, você tem a data do meu último consentimento? Oi, consentimento? O que é isso? Então vocês vejam que as empresas hoje não estão preparadas, não estão em 80% para atender ao artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o artigo que nos dá várias prerrogativas, entre as quais a hipótese de peticionar, de eu não estar de acordo com me opor à coleta de dados pessoais. A farmácia é um exemplo, mas existem muitos mais. Bom, os direitos previstos neste artigo, no artigo 18, são exercidos mediante requerimento expresso do titular. Nós podemos comunicar ao agente de tratamentos quem é o seu encarregado, tá? Eu já vou trazer aqui num outro artigo que a quem eu peço à empresa canal gratuito e facilitado. Quem me responde? A gente já vai entender aqui que quem responde é o encarregado de dados pessoais ou o DPO. Como resumir então as obrigações da lei? Vamos sair da lei e vamos entrar aqui numa forma mais fácil de explicar. Vocês vejam aqui, ponteiro, sentido, horário. Então nós temos aqui como resumir as obrigações da lei entre o consentimento e o não consentimento, ok? Vamos olhar aqui para a finalidade. Finalidade é um dos princípios do tratamento. Finalidade. Se eu coleto os dados pessoais, obrigatoriamente eu necessito de ter uma finalidade. Vocês lembram-se que eu falei que a forma genérica de coletar dados não é permitida. Então, finalidade, eu necessito. Adequação também, eu necessito de adequar os dados que eu vou coletar ao meu objeto, à minha finalidade. Necessidade. Se para aquele evento ou para aquele advento eu necessito apenas do nome completo, ou do primeiro e último nome, e do CPF e do e-mail, eu não preciso de pedir o RG, eu não preciso de pedir o passaporte. Eu só necessito de pedir os dados dentro da necessidade que eu tenho para aquela finalidade de uso, ok? Livre acesso é a quarta forma aqui, livre acesso. Então, para que uma empresa dê o livre acesso, ela tem que cumprir o artigo 8º com os canais de comunicação e deverá de cumprir todos os incisos do artigo 18, que são aqueles que nós vimos das prerrogativas, para que seja dado o livre acesso. Qualidade dos dados. A qualidade dos dados é aqueles que está armazenada num determinado lugar para que eles sejam acessados somente aqueles dados que têm a finalidade determinada. Transparência. A transparência é sempre que o titular dos dados necessita de uma qualquer retificação, eu primeiro peço qual é a informação que tem dos meus dados e quais dados quantitativamente e qualitativamente. Então, essa transparência deve ser dada pelo controlador ao titular dos dados. Segurança. Segurança são os locais onde esses dados são armazenados. Certamente vocês verificaram as notícias da semana passada que dizia assim: você é cliente Bradesco? Então, lamento informar, mas os seus dados foram vazados. Vocês vejam, não é só o Bradesco, o Itaú também foi, o Santander e demais bancos. Mas estamos a falar de grandes instituições que a cada trimestre têm resultados bilionários. E onde está a segurança? Segurança de armazenamento dos dados. Onde está? E a segurança de acesso, que significa quantas pessoas têm acesso àquela base de dados. É importante. Se alguém
tiver acesso através de uma máquina é um computador aqui, igual ao meu que eu tenho, igual àquele que vocês estão a verificar esta aula agora aqui de LGPD, nós estamos conectados à internet. Se eu não tiver uma segurança com antivírus, com confiabilidade, significa que um qualquer vírus entra ali dentro daquela base de dados e eu não dou nem conta e os dados começam a ser vazados. E isso traz prejuízo. Prevenção. O que eu posso fazer caso aconteça uma vulnerabilidade de vazamento de dados ou um princípio de? Precisa ter um plano de prevenção. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados obriga. E se não tiver esse plano, vai ser multado. Não discriminação. Significa que quem acessa aos dados necessita de ter obrigatoriamente uma regra de não discriminação em função dos dados pessoais que vai acessar. Não discriminação. Responsabilidade e prestação de contas. Vocês iriam responder assim, é da empresa que coletou os dados. E eu vou trazer aqui mais uma novidade, não é só da empresa, tá? A responsabilização e a prestação de contas é também do encarregado. Então é uma novidade que eu trago aqui para vocês, uma novidade, que quando uma empresa escolhe e determina ali o seu DPO, o seu encarregado de dados pessoais, significa que ela trouxe para o polo passivo do problema mais um elemento, que é o DPO, ou encarregado. Ele vai se tornar solidariamente responsável pelo seu trabalho. Olha que bacana. É um profissional, hoje já devidamente regulamentado, é um profissional. Se nós pesquisarmos em algumas empresas de cargos e salários bem conhecidas aqui no mercado, vocês vão verificar que o cargo de DPO já tem uns salários, uns degraus ali definidos, e ela é bem remunerado, mas verifiquem também que ele é solidariamente responsável com o controlador. Afinal, ele está definido no artigo 41, todas as suas funções ali. Bom, se ele tem função, se ele desempenhar de forma incorreta a sua função, a empresa ou o controlador poderá pedir responsabilidade também ao encarregado, ok? Isso é uma novidade na lei, uma novidade muito bacana. Não na lei, apenas aqui no Brasil, não na lei 3.709, mas também na lei que é a GDPR e na lei também que existe de proteção de dados pessoais nos Estados Unidos. Bom, vamos aqui, vocês veem que com a animação um slide se sobrepõe ao outro, mas eu vou contar a historinha aqui, tá? Entramos aqui na parte bacana, que é analisar aqui os incidentes por negligência das empresas à LGPD. Vocês vejam aqui um incidente com uma farmácia, tá? Esta informação é pública, eu não quero ferir aqui a susceptibilidade de ninguém. Mas a história foi o seguinte, a historinha engraçada. Um médico infectologista muito famoso, no Brasil inteiro, mas principalmente no estado de São Paulo, durante a pandemia, todos os dias, à 1h da tarde, ele falava em rede pública, em rede nacional. Como é que estava o estado de São Paulo em função do Covid-19? Bom, um certo dia eu lembro, porque aqui do meu lado direito eu tenho aqui um pequeno celular, já mais velhinho, que eu utilizo aqui como TV. Então ele está sempre aqui, quando eu estou no escritório, está sempre aqui para eu olhar aqui as notícias e vou acompanhando. E naquele dia eu escutei o doutor Davi Uib falar assim, olha, hoje eu não me sinto muito bem, estou aqui meio que febril e tal, e caso o meu resultado à tarde dê positivo, caso eu teste positivo à Covid, eu vou me recolher, vou ficar 14 dias sem sair de casa para cumprir ali aquilo que é estabelecido. Então vocês, meios de comunicação, não inventem notícias, que eu briguei, que eu estou fora, mas é assim que vai ser. Bom, no dia seguinte ele testou positivo e deu essa informação e está tudo certo. Estava-se a sentir bem, testou positivo e ficou em casa, de quarentena, né? Aquela quarentena de 14 dias que não é mais de 40. Bom, o que é que o doutor Davi Uib fez? Ele foi numa farmácia, como todos nós. Passou por algum médico, algum colega, prescrição, foi numa farmácia. Vocês vejam que o gerente de farmácia fez o que não devia ter feito. Utilizou o celular e tirou uma foto da sua receita, do receituário. Ele pediu consentimento a alguém? Não. Ele pode fazer isso? Não.
Bom, aqui a questão é, ele teve treinamento, capacitação sobre LGPD dentro da empresa, sim ou não? Porque se ele teve, é um problema dele, se ele não teve, é um problema da empresa e dele. É um problema dele de forma individual, como colaborador dentro da empresa. Vocês vejam até onde vão as responsabilidades. Bom, aquela foto foi para o grupo de família e o grupo de família divulgou para o resto do mundo. E o que é que tinha ali naquele receituário? Cloroquina. Quando todo mundo, em 2020, falava que a cloroquina não era para ser tomada, não era aconselhada, não era uma prescrição normal, verificou-se que nesse receituário tinha a prescrição de cloroquina. Bom, doutor Davi Uip, o que é que fez? Sentiu-se constrangido, humilhado, sentiu que a privacidade dos seus dados, das informações, foram vazadas, procurou, obviamente, sem advogado não tem justiça, ele médico não procurou outro médico, procurou um advogado criminalista e entrou com uma ação. Entrou com uma ação contra a farmácia e entrou com uma ação contra o gerente. A história que vocês podem ver aqui, vocês vejam como é que a história ela vai de uma empresa não adequada, que não capacitou devidamente os seus colaboradores e deu causa a um problema. Rapidamente, eu diria que em 3 meses esta ação foi julgada e o gerente da farmácia, como vocês veem aqui, uma reprodução da Folha de São Paulo, o gerente de farmácia é condenado a pagar 11 mil reais por divulgar a receita de cloroquina. Eu sei que o pedido desta ação era um pedido de 150 mil e o juiz fundamentou que não tinha aqui um grau de equilíbrio entre o salário do gerente e a condenação que foi pedida. Então, 150 não foi dado, 150 mil reais, foram apenas 11 mil. Mas vou-vos dizer que ainda não tem condenação da farmácia e o pedido são de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Então, eu trouxe aqui este incidente para vocês entenderem que qualquer funcionário de uma organização pode dar causa a um problema, mas se a organização, que é o controlador, a pessoa jurídica que coleta os dados, não estiver adequado, vai entrar no polo passivo do problema e não se vai safar. Muito bem, outro incidente aqui, Unimed. A Unimed, que todos nós conhecemos, é uma informação pública aqui, além do Detran, além da Vivo, além de todos os outros, a Unimed também entrou aqui num incidente. Vazou aqui, se eu não estou em erro, 70 mil dados pessoais de pacientes, 70 mil dados pessoais sensíveis. Um absurdo, um absurdo. Muitos deles não tinham consentimento, muitos deles não tinham uma base legal definida e não tinham a finalidade e a proteção dos dados pessoais que armazenava aqui. Vocês vejam aqui, eu trago aqui mais uma informação de que não é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador máximo, mas foi o PROCON. PROCON multa a rede de farmácias por infração à LGPD. Pode fazer isso? Pode. Pode e fez. Está aqui. O PROCON constatou que uma rede de farmácias obtinha a autorização dos clientes para o tratamento dos seus dados de forma irregular. O que é de forma irregular, tá? É de uma forma genérica. Formas genéricas de consentimento não são permitidas. Não sei se vocês conseguem ver ali, que diz assim, o PROCON estadual de Mato Grosso do Sul aplicou uma multa de R$ 572.680, tá? Mais uma vez, é uma informação pública. Então, significa que empresas, antes, no período de vacatio legis, e hoje, pela vigência da lei, são multadas toda a semana. Toda a semana. Aqui uma notícia do Extra, que estes dois recortes, como não temos aqui animação, eles entraram aqui sobrepostos. A notícia do Extra falava assim, aposentada recebeu um cartão de crédito que não autorizou, que não pediu, recebeu um cartão. Por isso também o banco, aquela instituição financeira, facilitou e creditou na conta desta aposentada um empréstimo que ela não pediu. Então, vocês vejam, a correntista, esta senhora aposentada, ela era cliente da instituição financeira, sim. Os dados foram coletados, sim, mas não houve consentimento
para o pedido de um cartão de crédito, nem para o pedido de um empréstimo. Alguém fez ali uma fraude. E por isso, a notícia diz que foi na capital paulista, diz que um empréstimo consignado jamais foi contratado e uma juíza, a juíza do processo, determinou que o banco suspenda qualquer desconto de parcelas mensais até que a questão seja decidida e ainda a idosa, através do seu advogado, ela pediu um dano moral no valor de 35 mil reais. Vocês sabem que um dano moral até 40 salários mínimos é uma ação de pequenas causas, ela é gratuita, tem gratuidade na justiça e, por isso, fica mais fácil de se recorrer através dessa forma. Eu devo dizer que já houve aqui a condenação e, obviamente, que esta idosa, este titular dos seus direitos de dados, ganhou a ação. Quero trazer também aqui uma informação para vocês, estudantes de direito e demais que nos assistem, que vocês vejam aqui que a forma trabalhista, não apenas sozinha, mas hoje também juntando a LGPD, já é um motivo e já dá origem a ações na justiça. Esta informação é do Valor Econômico, que diz assim: trabalhadores usam a LGPD para buscar direitos na justiça. E vocês vejam que no primeiro semestre, 139 ações na Grande São Paulo, no valor de 15 milhões de reais, estavam a ser julgados. O valor é muito grande. Isto lá em 2021. O que é que eu quero dizer com isso? Será que aquele trabalhador, será que o contrato de trabalho, vocês vejam a esfera trabalhista aqui, que ela poderá, advogados trabalhistas, por favor, estudem LGPD e adequem os contratos dos vossos clientes também com cláusulas de LGPD. Por quê? Normalmente um contrato de trabalho, ele está devidamente formulado, mas ele não tem regras, ele não tem cláusulas de LGPD. Então a empresa, será que ela pode compartilhar os dados do seu colaborador? Se não tiver regras, se não tiver pedido de consentimento, não pode. Mas vocês reparem que é inerente. Qualquer trabalhador, vocês que são estudantes e muitos de vocês certamente trabalham, vocês vejam que é obrigatório que uma empresa, uma pessoa jurídica, é obrigatório de compartilhar os seus dados pessoais. Para exames admissionais e demissionais, se tiver benefícios de vale transporte, vale alimentação, plano odontológico, plano de saúde, enfim, isso faz parte da dinâmica do dia a dia de uma empresa, mas somente poderá ser utilizado com consentimento e de acordo com finalidades específicas. O que é que isso significa? Significa que muitas das empresas não se adequaram, nem no período de vacatio legis, nem com a lei vigente, e o que é que aconteceu? Começaram a entrar ações na justiça para buscar direitos trabalhistas de LGPD, tá? Também existe no dia a dia acontece. 6 meses. Essa informação aqui é da Veja. 6 meses da LGPD. Se é 6 meses da LGPD, 6 meses da vigência, significa que é do último semestre de 2020. Empresas preferem acordos a condenações judiciais. É verdade. Porque é o seguinte, a empresa ela pode não ser condenada de acordo com aquilo que é pretendido pelo autor da ação, mas que ela vai ser condenada, ela será. Então é mais fácil entrar num acordo, sempre que me chamam, na qualidade de DPO de uma empresa, para negociar um qualquer acordo, e vão me chamar a mim, não porque eu tenha dado profissionalmente causa a um problema. Normalmente eu sou chamado de 2 formas. De uma forma preventiva, que é melhor e a mais econômica, ou de uma forma já para resolver um problema existente. Quando eu entro e quando sou chamado já com um problema existente, o acordo é sempre preferível a uma condenação de um qualquer juiz do processo. Nós não sabemos a interpretação do juiz, será que ela é positiva, será que não é? E aquilo que vai na cabeça do juiz naquele dia, não é? O chamado humor, o humor do juiz do processo. Ele poderá dar 10, 20, 30, 50, 100% do valor pedido ou mais, não é? Então é melhor fazer um acordo, é melhor buscar aqui um equilíbrio, se realmente existiu um dano, se não existiu, só existiu uma humilhação ou uma exposição dos dados pessoais.
Mas vocês vejam que o importante aqui é que as empresas preferem acordos porque elas entenderam que elas iam perder em juízo, ok? Então, se elas vão perder, gente, vão 2 passos atrás. Retroceda à primeira casa, sabe, do jogo imobiliário? Retroceda, primeira casa. Adeque-se de forma preventiva. Busque um profissional, ok? É assim que deve ser feito. Bom, estamos aqui a chegar ao fim do nosso tema para permitir aqui um pouquinho mais de debate. Vocês vejam o checklist. O checklist que são o que é que deve ser feito para uma adequação das etapas necessárias à lei dentro das empresas. Tá? Isso parece até um mapa de inventário. Ó, um dos checklists, o primeiro, auditoria de procedimentos. Eu preciso auditar os procedimentos de uma empresa, porque se eu não auditar, eu não conheço a empresa. A auditoria não é financeira, eu não quero saber de balanço, balancete, demonstração de resultados. Isso não é comigo, não é com a função do DPO ou de encarregado. Mas a auditoria de procedimentos é, ok? Inventário. O que é um inventário? É um mapeamento do fluxo de dado. Como é que ele entrou? Para onde é que ele foi sendo compartilhado? Onde é que ele está armazenado? Quem tem acesso? Então, esse inventário, o mapeamento do fluxo, é obrigatório. Registro de atividades de tratamento de dados, obrigatório. Análise do site. Os sites necessitam de ser adequados. Para quê? Bom, no site eu preciso ter uma política de privacidade, eu preciso de identificar quem é o encarregado ou o DPO, eu preciso de tornar de forma pública também o canal de comunicação. Lembram-se? Artigo 8º, parágrafo 5º. Eu preciso de informar. Para quê? Para cumprir o artigo 18, que são as prerrogativas que são dadas aos titulares dos dados. Do checklist também faz parte um documento interno, que se chama Política de Segurança da Informação, ou PSI. Política de gestão de cookies deve estar inserido dentro do site. Plano de gerenciamento do consentimento, gestão de incidentes. Caso exista um incidente, o que eu devo fazer? Quem vai responder por esse incidente? A coordenadora do curso de Direito ou o reitor? Quem vai poder responder? Vocês vejam que essas perguntas, elas devem ser feitas e respondidas antes do acontecimento. Classificação de dados pessoais, de IPIA ou RIP. Jurídico preventivo, que é a adequação de documentos jurídicos que a empresa já tem. Então, nós vamos adequá-los à LGPD. As capacitações são obrigatórias para todos os colaboradores, funcionários que têm ligação com dados pessoais. E não esquecendo, sem DPO, que está definido no artigo 41, não tem LGPD. Então, não adianta eu chamar um qualquer profissional que ele não responda, não assine contratualmente como DPO. Eu vou chamar alguém de TI. Bacana, TI é importante. Mas ele vai ser seu DPO? Até porque para ser DPO ele tem que corresponder a algumas características, não é? Características essas de certificações, de conhecimento, ok? Está definido no artigo 41. Vamos continuar aqui o checklist para mais um slide, que é o último. Canal de comunicação, nós já vimos que é obrigatório, gestão dos direitos do titular também, gerenciamento de risco de terceiros. Saibam que existem 2 tipos de risco. O risco da empresa, que de forma preventiva se deve adequar, e o risco do prestador de serviço da empresa. Bom, mas agora eu não entendi. Quem é que é esse prestador de serviço? Quem é esse risco externo? Por exemplo, uma empresa de medicina e segurança de trabalho. Aquela onde eu envio os dados pessoais do meu colaborador, ok? Eu envio para um exame admissional ou envio para um exame demissional. Eu preciso de compartilhar os dados. Ele é um prestador de serviços da empresa e ele precisa de estar adequado à LGPD para poder receber os dados pessoais e eu preciso de ter um plano de gerenciamento de risco de terceiros, ok? Plano de resposta à violação de dados eu também necessito de ter. Formulário de notificação. Eu preciso de ter um formulário. Eu tenho aqui à minha frente um formulário. Este formulário, ele é um formulário da ANPD. O que é que significa? Sempre que tem um incidente ou um possível incidente, a lei definiu que eu tenho 48 horas para responder. Vocês imaginam que 48 horas não dá nem para eu reunir todas as pessoas envolvidas na LGPD de uma empresa,
quanto mais para preencher este formulário e enviar para o órgão fiscalizador. Se eu não tiver todos os requisitos do checklist anterior, eu vou demorar um mês. E ao fim de 48 horas eu começo a tomar multa. Bom, a responsabilidade é minha como DPO? Não. Ela não é minha se eu tiver feito o meu trabalho devidamente. Porque se eu faço o meu trabalho, eu vou responder em 48 horas, porque a resposta é dada pelo DPO, não é dada pela empresa. Então, se a empresa ela não se adequou preventivamente, ela não vai poder responder e a responsabilidade é exclusivamente dela, tá? Contratos entre controlador e operador devem existir, recomendações, a área de TI também, jurídico contencioso. Gente, o jurídico contencioso deve ser o último, porque eu vou da forma preventiva. Então, eu nunca vou ter um problema, porque qualquer questão, através de notificação extrajudicial que eu receba, eu vou responder de uma forma correta, tranquila e em conformidade. Quando isso não acontece, aparecem essas carinhas aí tristes. Essas carinhas significam problemas. Opa, você tem um problema. E agora? O problema é mais difícil de resolver, traz custos maiores e ninguém gosta de resolver problema. Todo mundo gosta de resolver coisa boa. Coisa boa é na prevenção. Igual a vocês estudantes, né? Não estudem, por favor, com 24 horas antes de uma prova. Não vai dar certo. Estudem previamente, acompanhem as matérias, porque a vossa nota certamente será de 10 e previamente, às vezes, a nossa memória ela prega partidas. Muito bem, aqui completando 1 hora, eu tinha programado aqui 1 hora de exposição deste tema de Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado pela vossa atenção, obrigado pelo convite à Universidade de Santa Úrsula, à doutora Luciana. Estes são os meus contactos. Se alguém me quiser contactar posteriormente, será com imenso prazer. E muito obrigado. Muito obrigado aqui pelo vosso tempo. Professor Eduardo Felipe, eu não preciso nem assim os próprios comentários dos alunos. Simplesmente uma palestra incrível. Eu queria te agradecer imensamente. É uma palestra que não dá para piscar os olhos, né? Com tamanho número de informações, a quantidade de informações que o senhor trouxe aqui de uma forma leve, de uma forma clara. Os comentários estão sendo aí exibidos para o senhor em forma de agradecimento por essa manhã tão rica, né? Nada Com que é tanta isso, obrigado, informação. Sheila. Muito, muito, muito incrível mesmo. E eu já quero deixar aqui, professor, um convite para o próximo semestre o senhor participar conosco de forma presencial, porque a gente quer, de fato, aprender ainda mais com você e será um grande prazer recebê-lo lá na Santa Úrsula presencialmente. Pô, será um prazer, é sempre um prazer. Primeiro que é prazeroso compartilhar conhecimento. Nós aprendemos de alguém, ninguém nasce ensinado. Então, o compartilhamento é a melhor forma, entre alunos, entre professores. Numa hora nós somos docentes, noutra hora nós somos discentes. A vida é assim, a vida toda. Um eterno aprendizado. Um eterno aprendizado. É um tema que é complicado, sim, é um tema que dá trabalho, é um tema que exige muito estudo, que exige treino, mas ele é fácil, ele é leve. Ele é leve. É verdade. E muito técnico, né? Sem sombra de dúvidas. Então, eu só tenho a agradecê-lo por essa manhã tão fantástica. Eu vou passar depois para o senhor a lista de presença, com os comentários que os alunos sempre gostam, né? De retribuir a presença dos nossos incríveis palestrantes. E eu faço questão também de mandar para o senhor poder receber um pouquinho do carinho dos nossos alunos. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês, alunos. Não deixem de estudar, de aprender. A LGPD ela é uma especialização depois do vosso curso de Direito. Então, terminem logo o vosso curso, façam o vosso exame, passem, obtenham a vossa carteirinha da OAB e ao mesmo tempo, já tem aqui mais uma especialidade, LGPD, que é uma especialidade bem concorrida hoje e muito bacana, muito bacana. Obrigado. Mais uma vez, de coração. Professor. Muito obrigada, gratidão mesmo. Pessoal, então eu vou encerrar já convidando todos vocês às 19 horas em ponto para a palestra do professor Guilherme Calmon, hoje, na quarta-feira, tá bom? Declaro encerrada, deixo um grande beijo a todos vocês e o meu agradecimento. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.